boa noite. Olá, boa noite. Cristiano Ronaldo dá adeus às Copas. A Espanha vence Portugal e está na próxima fase. Que bola, e essa bola bateu, é gol! Menino, gol! Na ressaca da eliminação, o Brasil procura nos números uma resposta. O time tem mais chutes a gol, mas termina com pouquíssima posse de bola sobre os noruegueses. O gigante Haaland só precisou de 4 tentativas para marcar os 2 gols da vitória que eliminou a seleção. A derrota para a Noruega encerra um dos piores ciclos do Brasil em Copas. Amanhã, ídolos de 2 continentes se encontram nas oitavas. O argentino Lionel Messi terá pela frente o egípcio Mohamed Salah. O futebol discute interferência política de Donald Trump na Copa. O presidente admite que pediu à FIFA a revisão de um cartão vermelho aplicado a um jogador americano. Gianni Infantino confirma a conversa, mas nega a intervenção. A União Europeia e a UEFA reagem, afirmam que a entidade cruzou uma linha vermelha. A China testa um míssil de longo alcance e causa alarme na Ásia e no Oceano Pacífico. Depois de quase 20 anos, o grupo terrorista Hamas anuncia que não governa mais a faixa de Gaza. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Na ressaca da eliminação na Copa do Mundo, comissão técnica, jogadores e comentaristas buscaram explicações para a crise na seleção brasileira. A tristeza por mais uma eliminação, a 6ª seguida, todas diante de um adversário europeu. Muita tristeza, muito choro, muita dor. Muita dor, né? Muita gente, já por ser mais velho também, já passaram por isso outras vezes. Falam tanto que dessa vez sentia que seria diferente. Num jogo em que 2 chances claras de abrir o placar foram desperdiçadas. No primeiro tempo, o pênalti cobrado por Bruno Guimarães, batedor escolhido pela comissão técnica. Porque fizemos uma estatística de um ano dos jogadores rivais, também é de nosso, o melhor na seleção era Rafinha. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo. Nunca fui vaidoso, nunca quis a artilharia da competição e por isso que bateu o Bruno, ele batia melhor do que eu, então nunca fugi da responsabilidade. Muita gente vai falar que eu não quis bater, nunca fugi da responsabilidade, bato os pênaltis no Real quando o treinador me escolhe. No segundo tempo, o Endrick chutou para fora, cara a cara com Nyland. A Noruega venceu com 2 gols de Haaland. Neymar ainda bateu um outro pênalti, já nos acréscimos. Teve troca de provocações com o goleiro adversário, antes e depois da cobrança, quando o tempo já jogava contra a permanência do Brasil na Copa. Depois do jogo, Neymar disse que não vestiria mais a camisa da seleção. Para alguns, essa foi a última chance de conquistar o Hexa. Infelizmente a gente pecou em algumas coisas dentro de campo, né, mas que sirva assim de lição, né, para a próxima geração que ficar. Foi uma geração que teve o seu ciclo na seleção brasileira, ciclos se terminam e outros ciclos se começam. Vamos começar um ciclo agora novamente com o treinador Ancelotti, que já renovou aí por mais 4 anos. Nós tivemos um ciclo de jogadores que ficaram 3 Copas do Mundo. Infelizmente, não conseguimos um resultado positivo nessas 3 Copas do Mundo. Uma derrota que pôs fim a um ciclo de turbulências e marcas negativas. Nos últimos 4 anos, a seleção teve lampejos de esperança, em meio a tentativas de corrigir a rota. Felizmente, mostramos que não éramos mesmo um dos favoritos. Mas um ciclo vai se iniciar, são mais 3, 4 anos até a próxima Copa, e que tudo seja diferente. Foram 3 técnicos antes da chegada de Ancelotti. Depois da eliminação no Catar, Ramon Menezes, então treinador da seleção sub-20, assumiu de forma interina. 6 meses depois, Fernando Diniz foi contratado também interinamente, sem sequer deixar o comando do Fluminense. Mais 6 meses e Dorival Júnior virou a opção da vez. Durou pouco mais de 1 ano. O impacto é muito grande quando você tem troca de treinador, cada um pensando de uma maneira, cada um fazendo seus testes, você não tem continuidade de trabalho. O Ancelotti tem 1 ano só no comando da equipe, ele não pôde fazer todos os testes de pré-Copa do Mundo para chegar numa competição desse tamanho com um grupo forte e com várias possibilidades, várias maneiras de jogar.
No mesmo período, houve trocas na presidência da CBF. Edinaldo Rodrigues chegou a ser afastado pela Justiça e reintegrado por uma liminar do STF. Ancelotti só foi confirmado na seleção em maio do ano passado. 3 dias depois, Edinaldo Rodrigues foi afastado de forma definitiva e Samir Chaudhry eleito para o lugar dele. Nas eliminatórias, muitos percalços. A primeira derrota em casa, a maior goleada sofrida, a pior campanha da história, classificado em 5º lugar. Na última Copa América, em 2024, eliminação nas quartas de final. O ano de trabalho de Ancelotti foi marcado por muitas contusões de jogadores importantes, titulares. Rodrigo, Éder Militão e Estevão nem foram convocados. E já nos Estados Unidos, Wesley antes da estreia, Rafinha no segundo jogo e Lucas Paquetá na segunda fase. Isso tudo para você remontar uma seleção com jogadores desse nível fora, logicamente tem um impacto, e esse impacto ele gera dúvidas, e para mim o Ancelotti não conseguiu definir essas dúvidas, né? De contrato renovado, Carlo Ancelotti segue à frente de um projeto que tenta recomeçar com bases mais sólidas. O Brasil foi trocando pneu com o carro andando o tempo inteiro, Então acho que agora é o momento, o Ancelotti renovou o contrato e ele vai ter tempo suficiente para montar uma equipe. E se a partir dessa equipe a gente conseguir individualismo, brilho individual, melhor ainda. Sobram exemplos do que não deve ser feito. Em 2030 já serão 28 anos sem ganhar uma Copa. Uma competição tão curta como essa, os detalhes te custam uma eliminação e às vezes até antes do esperado. Mas resumindo, é preparar bem para o próximo Mundial, preparar bem para todas as competições. Os jogadores são de alto nível, temos o melhor treinador do mundo, então é preparar bem para voltar a ganhar. Eu não vou ficar aqui elencando, né, as inúmeras intercorrências que a gente teve, os problemas, mas ter agora, já com o treinador garantido para o próximo ciclo, que a gente possa já iniciar agora em setembro a reconstrução de uma equipe, pegando os pontos positivos dessa Copa e aqueles que não foram bons, para fazer os ajustes e olhar 2030. Boa noite para você, Denilson. Boa noite, Renata. O tamanho da crise na seleção brasileira fica evidente nas estatísticas. Eliminação nas oitavas de final, pior campanha desde 1990, no maior jejum de títulos da história. Bom, o momento agora é discutir as razões desse fracasso e planejar o futuro. Aliás, essa palavra é muito importante, né? Planejamento. Mas eu queria ouvir o teu diagnóstico e no que a gente errou, que precisa mudar. Bom, a matéria foi muito bem feita, né? A Renata explicou muito bem que foi esse ciclo da seleção brasileira até a chegada a essa Copa do Mundo. Eu sou mais crítico em relação a esse momento que a gente está vivendo, porque independentemente do que foi feito, construído até esse momento, até a chegada de Ancelotti, pouco mais de um ano, 17 jogos com a seleção brasileira, especificamente na nossa eliminação, faltou a atitude dos jogadores, faltou mudar o comportamento dentro do campo. Tudo no isso último jogo. Exatamente. Tudo isso que a gente construiu até aqui com todos os problemas, em algum momento a gente precisa mudar e virar essa chave. A gente não conseguiu fazer isso no jogo. Agora o olhar para frente, como você me perguntou, olhar para o futuro. A gente tem uma geração que já tem uma certa experiência, jogadores que atuam no futebol europeu. O Vini Júnior provavelmente daqui a 4 anos vai estar muito mais preparado. Ele assumiu um protagonismo agora e outros jogadores virão. A gente mostrou ali o Rodrigo que se machucou, o Estevão do Chelsea, são jogadores que vão ganhar casca, vão ganhar experiência no futebol europeu e com certeza a gente vai chegar de uma forma muito diferente em 2030. Como é que você avalia esse 1 ano da gestão de Ancelotti? Conturbada. Eu sempre falei que o meu entendimento e o meu olhar para o Ancelotti, ele chega na seleção brasileira tentando jogar de uma forma, uma seleção ofensiva que cuida do jogo, que cuida da bola, que pressiona o adversário, e ao passar do tempo ele foi entendendo que o que ele tinha em mãos não poderia entregar esse jeito dele jogar, e foi tentando buscar o equilíbrio que acabou não culminando agora na nossa passagem por umas quartas de final numa Copa do Mundo. 1 ano para o treinador é pouco? Numa Copa... Para gerir uma Copa, 1 ano para o treinador é pouco? Pouco, ainda mais se tratando de seleção brasileira, que você se encontra esporadicamente, né? Num clube, 1 ano você consegue dar um padrão para um time, mas numa seleção brasileira que você se encontra de vez em quando, é muito mais difícil. Outro ponto polêmico foi quem deveria bater o pênalti. Fato é que a comissão técnica tinha orientado o Bruno para bater. Queria te ouvir.
Em algum momento durante a partida, durante um jogo de futebol, você também tem a sensação e o feeling de quem tem mais confiança. Eu acho que faltou isso pro Vini. O Vini foi um jogador extremamente importante e volto a reafirmar aqui, ele assumiu um protagonismo que nós cobrávamos dele há muito tempo. Então, parabéns pela Copa do Mundo que ele fez. Mas nesse momento do pênalti, ele poderia assumir essa responsabilidade e cobrar o pênalti. Independentemente do fato de o técnico ter apontado o Bruno para bater, E aí, nessa hora vale. E aí se tem um segundo momento do Ancelotti lá do banco de reserva falar assim, não, o Bruno vai bater. E aí tudo bem. Mas eu acho que a atitude do Vini poderia ter sido bater o pênalti. Obrigada, Denilson. A derrota para a Noruega expôs como a seleção brasileira anda distante do próprio DNA. 29 minutos do segundo tempo, partida empatada e o Brasil tinha ali o último ataque antes de começar a perder. Danilo capricha, Brasil, cruzou em cima. Podia até ter batido o Bruno. Ela voltou para o Casimiro, cruza em cima da marcação de novo. O gol norueguês não saiu no lance seguinte. Em vez da pressa, os nórdicos optavam por controle. Toques preferencialmente curtos, aproximações, bola de pé em pé, até uma oportunidade aparecer. Vai, Alisson! Deixou o Brasil um pouco mais vulnerável de pegada no meio campo, né? Para mim, o Paquetá fez muito mais falta para a equipe, para ajudar o Bruno Guimarães, né? A gente não foi envolvido só pela qualidade do adversário, porque nós optamos por sermos um time reativo, um time que marcava no campo de defesa e saía rápido no contra-ataque. Então foi uma estratégia do nosso treinador e não funcionou. A derrota para a Noruega foi a única partida deste Mundial em que o Brasil teve menos controle da bola que o adversário. Uma eliminação com a pior posse da seleção dos últimos 60 anos de Copa do Mundo. Sobre essa posse de bola, resultado de uma estratégia muito mal sucedida. A seleção norueguesa hoje tem uma equipe coletiva melhor do que a seleção brasileira. E quando você dá a bola a um adversário que coletivamente é melhor do que você consequentemente vai sofrer. Me parecia um jogo que a equipe tinha controlado, tivemos oportunidades. Era muito mais complicado fazer pressão alta porque a Noruega metia muitos jogadores atrás, baixava muito o Odegaard, então fazer uma pressão muito alta era um risco para a velocidade de Haaland em 1 contra 1. A camisa amarela que encantou o planeta controlando adversários no mundo todo vai embora dos Estados Unidos vendo os outros jogarem. Boa noite, Paulo Nunes. Boa noite, Ana. A gente viu na reportagem, a crise na seleção brasileira parece ser também uma crise de identidade, porque a tradição do nosso futebol é ter domínio de jogo, posse de bola, e foi tudo o que a gente não viu com a Noruega. Né? Mas quando você contrata um treinador com o perfil do Ancelotti, você muda essa característica, esse perfil. O Ancelotti, nos 2 livros deles, ele explica muito sobre isso. Ele gosta de dar a bola ao adversário, gosta de jogar no contra-ataque, nas transições. Ele fez isso no Milan, ele fez no Real Madrid, fez no Bayern. A gente viu isso muito claro no primeiro tempo de jogo contra a Noruega. Exatamente, mas você não pode, uma seleção brasileira, numa Copa do Mundo, dar a bola para a Noruega. A Noruega não teve mais posse de bola que a Senegal, né, do que a própria França, do que o Iraque. Então é um risco que não pode ser tomado. A seleção brasileira sempre propôs o jogo, sempre jogou em cima do adversário, marcando pressão. E essa era a ideia, no meu modo de ver, marcar pressão a uma defesa que, para mim, era a fragilidade que tinha a Noruega. Esse foi o erro, para mim, da seleção brasileira. Ou seja, especificamente do técnico também, de uma Exato. questão tática. E olhando para frente, para o futuro, o que você apontaria? Eu acho que primeiro, dar esse tempo para eles de 4 anos, desse novo ciclo, eu acho importante, mas mais importante que isso, é tentar achar algumas posições que a gente não tem no futebol brasileiro. Laterais a gente está devendo, volantes a gente o Casimiro provavelmente vai sair, e principalmente, Renata, um meio campo. Se a gente tivesse um Odegaard na nossa seleção brasileira, a seleção brasileira seria outra. Muito obrigada, Paulo. Na Noruega, poucos toques na bola bastaram para o gigante Haaland fazer a diferença. Começaram hoje em Washington as audiências públicas sobre o tarifaço proposto pelo governo americano aos produtos brasileiros. Representantes do setor produtivo querem mostrar ao governo dos Estados Unidos que uma sobretaxa de 25% vai prejudicar não só empresas do Brasil, mas a indústria e os consumidores americanos. As tarifas, a elevação das tarifas tira a competitividade da própria indústria que já está instalada aqui nos Estados Unidos. As exportações brasileiras acontecem em setores que são importantes para a produção americana, insumos,
máquinas e equipamentos. Então, é uma situação que leva a perdas para os dois lados. O governo brasileiro não vai discursar nas audiências sobre o tarifaço, mas a embaixada brasileira em Washington enviou diplomatas para acompanhar as discussões. Os Estados Unidos alegaram que o Brasil adota práticas desleais e abriu uma investigação baseada na seção 301 da Lei de Comércio Americana. O governo brasileiro rebateu as críticas na semana passada, na tentativa de escapar da taxação de 25%. A resposta dos americanos deve sair até dia 15. O Brasil também é alvo de outra apuração do governo americano. O Escritório de Comércio dos Estados Unidos incluiu o país entre aqueles que falham no combate ao trabalho forçado. A sobretaxa que pode ser aplicada é de 12,5%. Hoje, o Brasil enviou uma resposta sobre o caso. Disse que a acusação não tem respaldo e está incorreta e pediu que os Estados Unidos não imponham tarifas ou medidas comerciais a produtos brasileiros. O Itamaraty afirmou que o Brasil possui um dos marcos legais mais avançados do mundo para combater o trabalho forçado e que a legislação brasileira criminaliza a circulação de mercadorias associadas ao trabalho escravo ao longo da cadeia de suprimentos, impondo responsabilidade penal a qualquer pessoa que adquira produtos dessas práticas ilegais. A Confederação Nacional da Indústria calcula que, se as tarifas adicionais de 25% e de 12,5% forem adotadas, mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil serão afetados, o que representa quase 15 bilhões de dólares. Esse é um desafio que nós estamos enfrentando de uma maneira muito preocupante e objetiva, já que os Estados Unidos é o mais importante parceiro de produtos manufaturados do Brasil. Ainda nesta semana, equipes técnicas dos dois países devem se reunir para preparar uma última rodada de negociações entre ministros brasileiros e Jamieson Greer, representante de comércio dos Estados Unidos. Nós temos que continuar fazendo o nosso papel, que é negociando, discutindo, debatendo tecnicamente, demonstrando quais são de fato os interesses do país. Com o Brasil, os Estados Unidos têm superávit, que ele não tem com o resto do mundo. Então não se justifica. O Itamaraty informou à Câmara dos Deputados que vê risco de os Estados Unidos usarem a força militar contra o Brasil depois de terem classificado o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A manifestação foi em resposta a questionamentos do deputado Evair Vieira de Mello, do Republicanos. Ele enviou 6 perguntas sobre a medida do governo Trump anunciada no fim de maio, questionando sobre os impactos para a diplomacia, a economia e a imagem do Brasil. O governo brasileiro atuou para tentar evitar que os Estados Unidos classificassem o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Logo após o anúncio da medida, o Palácio do Planalto afirmou que aceita a colaboração internacional no combate às facções criminosas, mas a soberania nacional é inegociável. Na resposta enviada semana passada, o ministro Mauro Vieira disse que a adoção da medida dá margem para sérias possibilidades de implicações para cidadãos brasileiros nos planos financeiros, migratórios e penal. Finalmente, há a possibilidade do uso da força militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Em outro trecho, declarou: a referida classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras. Há, ademais, o risco de uso da força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. Ainda em resposta à Câmara, o Itamaraty afirmou que não foi comunicado oficialmente da intenção dos Estados Unidos de adotar a medida. No documento, o governo brasileiro considera que a ação não traz benefícios concretos para o combate ao crime organizado e defende o respeito à soberania nacional. O grupo terrorista Hamas anunciou hoje que dissolveu o governo da faixa de Gaza. O Hamas prometeu transferir a administração do território para um comitê gestor palestino, em cumprimento ao plano de paz formulado pelos Estados Unidos. O grupo governava Gaza desde 2007, quando rompeu com a autoridade palestina. O Conselho de Paz, liderado pelos Estados Unidos,
declarou que vai avaliar as ações e não apenas as promessas. Já o governo de Israel disse que enquanto o Hamas não entregar as armas, o grupo terrorista vai continuar mandando de fato na faixa de Gaza. Milhões de iranianos acompanharam o cortejo fúnebre do ex-líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. As ruas da capital Teherã ficaram tomadas no maior evento do funeral de Khamenei, morto nos bombardeios americanos e israelenses em fevereiro. Bombeiros lançaram jatos de água para refrescar a multidão. O funeral está previsto para terminar na quarta-feira. O teste de um míssil de longo alcance pela China provocou preocupação em países da Ásia e do Oceano Pacífico. O governo de Pequim divulgou apenas uma foto do míssil lançado de um submarino e que caiu no Oceano Pacífico. O míssil balístico intercontinental teria capacidade para atacar alvos a mais de 5.000 quilômetros de distância e de carregar armas nucleares. A porta-voz do Ministério do Exterior da China disse que o teste foi apenas um treinamento de rotina e não teve nenhum alvo específico, e acrescentou que todos os países relevantes foram notificados. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a China tem o direito soberano de desenvolver suas capacidades militares e concluiu: a China não ameaça nenhum país ou região e é uma aliada e uma parceira estratégica. China e Rússia deram início hoje a exercícios navais conjuntos. O governo do Japão expressou uma grave preocupação com a crescente atividade militar da China e disse que vai manter o mais alto grau de vigilância. A porta-voz do Ministério do Exterior da Austrália considerou que o teste desestabiliza a região. O governo de Taiwan disse que o teste foi uma tentativa de intimidar a comunidade internacional. A China considera a ilha uma província rebelde e parte de seu território. O Departamento de Estado americano afirmou que monitorou o lançamento e que a China deveria participar de negociações sobre controle de armas. A semana começa com previsão de geada e temperaturas negativas no sul do Brasil e também de chuva forte no norte. Eliana Marques com os detalhes aqui pra gente. Boa noite, Eliana. Boa noite, Trali. E para você. Amanhã pode gear nos 3 estados do sul e em Mato Grosso do Sul. E nestas áreas, em vermelho, o risco de geada forte é maior. Tem até possibilidade de temperatura negativa, 4 graus abaixo de zero na Serra Catarinense e -1 no sul do Paraná. Perto da fronteira com o Uruguai, 1 grau positivo. Entre as capitais, Porto Alegre deve ser a mais gelada, mínima de 6 e máxima de 15 graus. Em Curitiba e Florianópolis, mínimas de 9 e 11 e máximas de 17 e 16. Em São Paulo, volta a esfriar, 21 graus. O dia começa frio no Rio, em BH, Brasília, Goiânia e Campo Grande. Só que nessas cidades fica agradável à tarde, de 24 a 30 graus. Em Cuiabá, 25, 33 e 34, em Porto Velho, Teresina e em Palmas. Provavelmente a capital mais seca nessa terça-feira. A umidade do ar fica baixa em toda essa área. O sol predomina pelo país e tem previsão de chuva nas regiões em verde, com pancadas fortes somente em Manaus, inclusive com alagamentos pontuais. Os temporais diminuem nessa semana e os maiores volumes de chuva ficam restritos ao extremo norte do Brasil e a esta faixa entre o norte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Na região sul, próximos dias com mais frio do que calor. Trali. Tá bom, Eliana, muito obrigado. Bom começo de semana e até amanhã. Daqui a pouco, o adeus de Cristiano Ronaldo. A defesa de Jair Bolsonaro informou ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que 8 armas do ex-presidente, entre elas um fuzil, estão com o Exército em Brasília. A declaração é uma resposta à decisão de Moraes, que revogou o registro do ex-presidente de CAC, colecionador, atirador e caçador, e determinou que ele entregasse todas as armas. No fim do dia, o Exército declarou ao Supremo que das 8 armas citadas pela defesa de Bolsonaro,
uma pistola e uma espingarda não estão com a instituição e que as outras já foram encaminhadas para a Polícia Federal. Depois da divulgação dessa nota do Exército, a defesa de Bolsonaro se manifestou. Diz que fez uma nova verificação no armamento do ex-presidente. Afirmou que a espingarda citada está em uma importadora no Rio Grande do Sul. A defesa pede que o ministro indique as providências adequadas. Também no Supremo, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Flávio Dino cobraram explicações de 7 tribunais de justiça sobre indícios de descumprimento das regras de pagamento de penduricalhos entre abril e julho. Em março deste ano, o STF limitou o pagamento das verbas indenizatórias a 35% do teto do funcionalismo público. Os presidentes dos tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia têm 48 horas para apresentar informações. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump confirmou hoje que pediu ao presidente da FIFA a revisão do cartão vermelho aplicado a um jogador americano. Os Estados Unidos enfrentavam a Bósnia-Herzegovina na segunda fase da Copa, quando Folarin Balogun